colocou aqui, Júnior, vai levar mais tempo aí, consigo participar uns 15 minutos para responder as perguntas da galera. Peraí, Leiro, que eu vou mandar aqui, é que eu tô rapidinho, aí, segura aí rapidinho, que eu vou pedir para Fábio, vou ligar para Fábio aqui para mandar um link, eu tô sem celular, tô sem nada aqui, peraí. Pronto. Deixa eu ler as mensagens aqui, peraí, vamos lá. Luciano perguntando aqui, Leiro, queria a sua opinião sobre se não acha que precisamos de um substituto para Everton. Obrigada. Substituto para Everton Ribeiro, deixa eu botar, seletar aqui o de Júnior. Substituto para Everton Ribeiro, isso aí, acho que todo mundo sabe que a gente precisa, né? Não só para substituir ele agora, para ser um cara para entrar durante os jogos, um cara que dê uma dinâmica, eu já falei sobre isso aqui, mas um substituto para o futuro também. O Everton Ribeiro, não sei se joga mais uma temporada, por exemplo. Acho que é o último ano dele, que ele entrega aí em alto nível. Acho que o Everton Ribeiro é aquele jogador que, se ele sentir que fisicamente ele não consegue dar tudo de si, que fisicamente ele não consegue contribuir com intensidade, ele vai parar. Ele está jogando porque ele consegue ainda entregar em alto nível. Ele entrega em alto nível. O Everton Ribeiro é um dos melhores meias do Brasil hoje na atualidade. Então, quando ele sentir que ele não vai conseguir entregar que ele não vai conseguir entregar 70%, 80% fisicamente, ele vai parar. Então, o Bahia já tem que preparar um substituto à altura para esse jogador, porque o Everton é o símbolo do Grupo City no Bahia, né? Quando a gente fala, Grupo City, maior player de futebol do mundo, o Everton Ribeiro veio para ser esse símbolo, o cara de qualidade, o cara de alto nível, né? Que foi o Everton Ribeiro. Olha o Leirão aí, ó. Agora o pessoal sabe que sou eu, né? Agora o pessoal tem certeza, Lele, eu não acredito. Eu, desde aquela primeira vez, já acreditava e a galera não acredita. Leiro, fique à vontade, meu querido. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Você não sabe o prazer que você dá para nós aqui. Lá ele, né? Que o pessoal fica com esse lá ele, lá de Salvador. Eu que estou muito tempo fora de Salvador, às vezes eu me perco nesse lá ele. Mas aí, fique à vontade aí, meu querido. É um prazer tê-lo aqui. Satisfação é toda minha. Eu tive que mandar aqui uns dois documentos por e-mail, aí tive que vir no computador, e aí eu falei, vou dar uma moral pra galera ali, aparecer um pouquinho. Eu não vou ficar muito tempo, porque eu tenho que dormir daqui a pouco, porque já tem live 9 da manhã, então, né, ainda tá num horário que dá pra dormir ali umas 7 horinhas e dá pra acordar amanhã de boa, né, acordar umas 8 da manhã ali pra poder fazer a live. Mas é isso, velho. Bom dia, né, a todos, boa noite, bom dia. Quem não dormiu ainda, boa noite, mas enfim. Satisfação também tá sempre por aqui. Acompanho o trabalho de vocês sabem disso. Não dá para acompanhar sempre também, porque as lives às vezes são mais tarde, né? E aí eu tendo que dormir mais cedo para poder, evidentemente, fazer os conteúdos no outro dia. Mas é isso, tô acompanhando aqui, né? Eu tava só no chat, mas já apareci aqui para poder bater um papo com vocês e poder responder, né? Algumas perguntas da galera aí que quiserem fazer. Eu vi algumas cornetas em relação a Everton Ribeiro aí, eu queria esclarecer só 2 situações, né, rapidamente. A primeira em relação a Everton, quando eu falo que Nestor e Michel Araújo são os substitutos de Everton, dentro do contexto do atual elenco do Bahia. Eu não estou dizendo que Nestor e Michel são substitutos ideais de Everton Ribeiro, mas dentro do contexto do elenco do Bahia, quando o Everton Ribeiro não jogar, a tendência é que um deles dois assuma aquela função, assuma aquele posicionamento e jogue, né? Acho até, e acompanho seu comentário, Johnny, acho que eu concordo com você, acho que Michel ele entregou muito mais na temporada passada do que Rodrigo Nestor. E concordo também quando você fala que o Rodrigo Nestor ele, tecnicamente é melhor com a bola no pé, eu concordo. Só que Michel tem valências que Nestor não entrega. Acho que Michel é um jogador que se doa mais pro time. E Michel é um jogador que tem um pouco mais de velocidade, tem um pouco mais de. Acho que o chute de Michel também é um chute que, apesar de Nestor também ter um bom chute de fora da área, enfim, bateu falta, fez gol de falta, mas acho que Michel ele tem mais capacidade, ele arrisca mais, sei lá, ele tem mais capacidade de concluir as jogadas mesmo, ele tenta mais. E aí, essa é a minha visão, entendeu? Eu não tô dizendo que os dois são jogadores que estão no nível de Everton, que vão substituir Everton com maestria, não é isso. Mas dentro desse elenco atual, são jogadores que estão aí para poder substituí-lo de alguma maneira. E sobre o que o Luciana perguntou, né, em relação a, de fato, se não precisamos ou não de um substituto, precisamos. Mas eu já falei isso em um café e vou trazer a minha opinião aqui para a gente debater.
A questão em relação a Everton Ribeiro é muito em relação à parte financeira e como é que isso vai ser administrado em termos de gestão de elenco. Por exemplo, Everton Ribeiro é o jogador que tem o maior salário do Bahia, né? Você vai trazer um cara para substituir ele ou para ser um cara que vai colocá-lo no banco em algum momento, você precisa trazer um cara que seja igual ou melhor do que ele. Trazer um cara que seja igual ou melhor que Everton Ribeiro, você vai demandar de você um investimento alto, certo? Por exemplo, um jogador que muita gente fala e que gostaria, né? Aqui, Rafael Veiga, por exemplo. É um jogador que ganha mais de R$1 milhão, é um jogador que tem uma capacidade realmente de poder colocar Everton no banco ou eventualmente ser um próximo Everton Ribeiro pra gente. Ok. Mas assim, como é que você vai lidar com isso? Você vai fazer um investimento de R$1 milhão ou mais do que isso para colocar um dos dois no banco? Então, nesse contexto, eu acho que a gente ainda não chegou financeiramente nesse patamar. Na minha gestão de elenco, e aí assim, não estou dizendo que não precisa, reforçando, precisa. Só que na minha gestão de elenco, nesse momento, por exemplo, eu prefiro dar R$1 milhão em um centroavante que chegue para resolver, né, do que dar R$1 milhão num cara que seja banco ou que seja no futuro um substituto de Everton. Então, é aquela questão que Júnior sempre fala aí também do cobertor curto. Nós ainda não temos capacidade de ter 2 jogadores ganhando mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão por mês no nosso elenco. Não temos. Então, por isso que eu falo que nesse momento atual, eu, Leiro, entendo que Nestor, Eric, Michel Araújo, David Martins, que está chegando aí, acho que é um bom jogador também, que vai se provar. Né? Eles podem substituir eventualmente Everton Ribeiro quando for necessário. E a gente ter um investimento desse, se for fazer, num cara que lá na frente seja mais... que tenha um fator decisivo maior. Né? Seja pela beirada, um ponta que seja um definidor, ou um centroavante que chegue para poder até tirar o William José da zona de conforto. Eu gosto de William José, mas ele não pode ser o único centroavante do Bahia ou o único que está à disposição de Rogério Ceni. Então, essa é a minha visão, entendeu? Precisamos, sim, mas eu acho que é mais complexo do que parece. Né? Trazer um cara para botar Everton Ribeiro no banco ou para, eventualmente, ser um futuro Everton Ribeiro é um cara que vai demandar da gente um investimento financeiro que, nesse momento, a gente não pode fazer. Pelo menos essa é a minha visão. Não sei se vocês concordam comigo. Assim... Cauli saindo não abriria uma vaga aí na financeira, né? Tanto ele, Bahia conseguindo vender ele por um bom valor, Bahia pediu aí 8 milhões de euros, 10 milhões de euros, né? Ele sairia por um bom valor e abriria espaço ali na folha salarial, né? O Cauli, eu acho que ganha um bom salário, abriria uma vaga para um substituto aí, um possível substituto do Everton Ribeiro? Abriria. A questão é que, para que o Cauli saia, alguma proposta de fato interessante tem que chegar. A proposta do São Paulo não foi interessante. Assim, de maneira muito simples. O São Paulo queria um empréstimo com um empréstimo gratuito com opção de compra. Isso não é uma proposta para se fazer por Cauli. Assim, por mais que a torcida do Bahia tenha uma bronca aí em relação a Cauli, que Cauli já não seja aquele jogador que foi em 23, enfim, a gente sabe de todo o processo que envolve Cauli no Bahia. A gente não precisa entrar nessa celeuma aqui. Mas Cauli é um jogador que, a nível de mercado, tem muito valor. E a gente não vai simplesmente doar Cauli para um concorrente, que é o São Paulo, né, que é um time que acho até que esse ano o São Paulo vai brigar de novo na parte de baixo. Né? Começo da temporada mal, tá numa crise absurda, enfim. Eu não sei como é que vai ser o São Paulo aí para o restante do ano. Mas na minha cabeça não faz sentido você abrir mão de um ativo, você doar ele para um outro clube e simplesmente, vão me livrar do salário, beleza, mas e aí? Você vai liberar o cara de graça? Né? Então, eu vejo que o Cauli é um jogador negociável, sim. Mas para que a gente negocie o Cauli, tem que chegar alguém que realmente faça uma proposta positiva. Eu não acho que o Bahia, se chegasse um time com uma proposta boa, realmente, né, com uma proposta que fizesse sentido, eu não acho que o Bahia vai fazer grandes esforços para manter Cauli aqui. Eu acho que se chegar uma proposta boa para todo mundo, para o Bahia, para o Cauli, né, e para o clube que está comprando, Tassiano foi assim, né? Tassiano foi jogador. Tassiano, ano passado, foi um dos jogadores mais importantes na temporada para o Bahia. Né? Tassiano fez 15 gols e deu 5 assistências em 60 jogos. Ou seja, a gente está dizendo aqui o seguinte: a cada 3 jogos do Bahia em 2025, tinha um gol ou assistência de Tassiano na temporada passada. Isso são os números que estão aí para todo mundo ver. Então, o Tassiano foi muito importante, mas quando chegou uma proposta boa, o jogador de 30 anos, chegou uma proposta de 30 milhões, com um salário que ele vai sair daqui de um salário de 350, 400 mil para o dobro que ele foi ganhar no Santos. Então, era bom para o Tassiano, era bom para o Bahia, ficou bom para todo mundo, o Bahia fez um negócio. Entendeu? Agora, a gente não vai doar ativos, né, simplesmente para poder se desfazer. Essa é a visão que eu tenho. Mas concordo, se Cauli for negociado, sem dúvida nenhuma, abre espaço para uma reposição, e aí para uma reposição de um pouco mais de peso, que pode ser esse jogador que a gente está falando aqui em relação ao Everton Ribeiro. Eu concordo com o Leiro também. Leiro, eu não sei se você tem alguma informação sobre isso. Eu vi algumas pessoas falando que o Bahia
Quando o São Paulo fez essa proposta por Cauli de empréstimo, o Bahia tentou fazer uma negociação com o Luciano. Eu não sei se isso é verídico ou isso o nego jogou no ar. Sabe que o Bahia queria talvez um troca-troca ou alguém dando dinheiro de volta, algo assim. Pô, Luciano, eu não sei se isso é verdade. Eu vi aí, porque o nego vai soltando, né? Sim. Um jogador crucial, né? Jogadores cruciais do São Paulo. Tem que filtrar as informações, porque o nego vai saltando as informações aí a esmo e às vezes não é verdade. A maioria das vezes não é verdade, né? A maioria das vezes. Em relação a isso, eu não tenho não tive acesso a nomes, não. Assim, não consegui apurar nada em relação a nomes do São Paulo. O que foi noticiado, se eu não me engano, até pelo próprio André Hernan, que foi que trouxe a notícia em primeira mão da situação de Cauli com São Paulo, é que o Bahia teria tentado colocar 2 jogadores que eles consideram cruciais no São Paulo nessa negociação, né? Realmente não faço ideia de quem sejam. Agora, eu acho que o Bahia está se posicionando muito bem nesse aspecto. Assim, de verdade, se tem uma coisa que eu não me incomodo no Bahia hoje, é como o Bahia negocia a saída de atletas. Eu acho que o Bahia negocia muito bem a saída de atletas. O Bahia não vende ou não negocia jogadores por bagatela, não vende jogadores abaixo do preço de mercado, né? O Internacional veio aqui, por exemplo, querer o Iago Borducci, que é um jogador identificado com eles. O Bahia falou, não, beleza, a gente negocia. Agora eu quero o Bruno Gomes, que para mim é um dos principais jogadores do Internacional. Pelo menos terminou o ano sendo. Então, assim, o Bahia não vai liberar jogadores, né, de qualquer forma, de graça, ou não trazendo jogadores que vão ser úteis aqui, né? Então, se tem uma coisa nesse Bahia aí, a gente critica a Cadu Santoro em alguns momentos, né? Pô, ali tem uma letargia ali em alguns momentos, não trouxe ainda no camisa nova que a gente precisa, o goleiro a gente fica nessa incerteza, Ronaldo terminou bem e tal, mas precisa de um outro goleiro, a gente sabe disso. Enfim, a gente tem várias críticas pontuais ao Cadu Santoro por situações que a gente pode trazer aqui. Agora, se tem uma coisa que eu não critico o Cadu de maneira nenhuma, é a forma que ele consegue negociar a saída de atletas. O Bahia negocia muito bem a saída de todos os seus atletas. Até então, eu não tenho nenhuma crítica assim, fulaninho saiu com valor... Não, né? Todos os jogadores que foram vendidos pelo Bahia saíram por valores bons, assim, em relação ao mercado, ou até maiores. Lúcio Rodrigues, por exemplo, assim, eu acho que o Lúcio Rodrigues é um bom jogador, mas eu não acho, por exemplo, que o Lúcio Rodrigues vale o que o time árabe pagou, não acho. Pelo menos nesse momento não valia. Mas o Bahia conseguiu vender ele por 120 milhões de reais, né? Podendo chegar com os bônus e tal, até no valor maior. Mas o valor foi de 120. Então, eu não acho que o Lúcio vale isso. Mas o Bahia conseguiu fazer essa venda. Então, Tassiano, por exemplo, mesmo sendo um jogador importante, mas 30 milhões para um jogador de 30 anos, não é todo mundo que paga. O Bahia conseguiu fazer o Santos pagar. Então, eu vejo dessa forma. Negociação de saída não é uma situação que me preocupa no Bahia de maneira nenhuma. Talvez isso explique também por isso que até hoje o Matheus Bahia, né? O Matheus Bahia voltou a treinar, se representou no CT, Matheus Bahia e Miqueias, que eram jogadores que tinham expectativa de saída logo no início do ano, e até hoje a janela já está aberta aí mais de 15 dias, né? Já tem um tempinho que a janela está aberta, e até agora não conseguiram o clube. Tem relação com isso também, né? Com certeza. Assim, eu particularmente não gosto muito de Miqueias, não. Acho que é um jogador que o Bahia até poderia fazer o que fez com o Deri Júnior, por exemplo. É um jogador que o Bahia poderia rescindir o contrato e manter um percentual e deixar ele seguir a vida dele, como aconteceu com o Deri Júnior. Agora, sobre o Matheus Bahia, não tenho dúvida nenhuma, velho, que é em relação a isso. Matheus Bahia é um ativo do clube, é um lateral de 26 anos, né? Um lateral que tem uma boa idade, tem 1,80 m, lateral uma posição dificílima no mercado, dificílima mesmo. Então, eu até já falei sobre isso em lives e trago aqui essa mesma opinião para cá. Sobre Matheus Bahia, eu acho que ele tem uma faixa de mercado na Série A, enfim, uma faixa de mercado no âmbito nacional que é muito específica, assim. Ele é aquele cara que, se for jogar no time de Série B, vai jogar no time de Série B que briga para subir, de maneira, assim, tranquila. E se ele for jogar Série A, ele joga ali numa segunda metade de tabela tranquilo também. Eu vejo, por exemplo, o Matheus Bahia jogando tranquilamente em times como Coritiba, como Chapecoense, Remo, por exemplo. Acho que o Matheus Bahia jogaria também tranquilamente lá. O Atlético Paranaense, o próprio Mirassol, que apesar de ter um time que conseguiu chegar mais adiante, mas ele poderia tranquilamente substituir o Reinaldo em algum momento, ou ser uma peça ali, né, de utilização na lateral esquerda. Então, eu acho, por exemplo, ele melhor do que o lateral que eles contrataram, que é o Felipe Jonathan. Eu acho ele melhor. E é melhor do que o Sport também. Acho que o Mirassol contratou o tal do Igor Cariús do Sport. Eu acho o Matheus Bahia melhor. Bem melhor. Mas isso. Assim, o Bahia não vai liberar o Matheus Bahia por qualquer valor. Matheus Bahia, constantemente o Bahia recebeu sondagens por ele em outros momentos, né? É o que já aconteceu. Então o Matheus Bahia só vai sair do Bahia de fato por um valor que o Bahia entende como um valor certo. Tem uma questão aí. Mas o Bahia só aceita vender? O empréstimo não seria... Não.
Não, até onde eu sei, o Bahia aceitaria negociar por empréstimo. Agora, eu acho que nesse momento, já com 26 anos, só um empréstimo teria que ser feito com metas amarradas, né? Pô, fez tantos jogos e tal, tem que comprar o jogador, uma obrigação de compra, uma opção de compra ali viável e tal, né? Porque também tá chegando no momento que, assim, tem 26 anos, já não é mais nenhum menino também. Não é ainda um jogador experientíssimo, não é um jogador que... Pô, Matheus Bahia, se cuidar, ele joga tranquilamente, mas pelo menos aí uns 8 anos, 7 anos, é um cara que se cura, que é atlético e tal. Enfim, se ele continuar nessa forma, ele joga um tempo relevante na carreira. Agora, mas também não é nenhum menino, né? Então tem que começar também a encaminhar um projeto para o futuro dele. Eu vejo dessa maneira. Tem uma coisa importante aqui que precisa falar. Eu acho que Matheus Bahia, por exemplo, teria até espaço nesse time de hoje. Mas eu acho que para o contexto que a gente está envolvido, né? A galera critica tanto aí, tem os ranços já estabelecidos, eu acho que já existe um ranço estabelecido com o Matheus Bahia. Então, eu não sei nem se o próprio Matheus, aí não é informação, é só um achismo. Eu não sei nem se o próprio Matheus quer viver isso de novo, né, velho? Porque, pô, o cara já passou por isso, né? Tem aquela marca do rebaixamento, que a culpa, obviamente, não foi dele, mas ele faz aquele pênalti, então a galera fica com aquela imagem muito registrada na cabeça, né? De que foi aquele lance de Matheus Bahia que rebaixou o Bahia. Não foi isso, né, velho? O time que faz o ano todo ruim não cai no último jogo, né? Então não foi por conta disso. Mas essas situações terminam ficando, né? Ficam bem presentes na cabeça do torcedor. E aí, assim, eu vejo claramente ele jogando no Bahia ainda, sendo uma peça de utilização, de reposição, de composição de elenco. Mas aí, no primeiro lance que ele errar na Fonte Nova, o primeiro cruzamento que ele cruzar para fora, vai ser aquela chuva de... Aí, ó, aí é isso que vocês querem. Enfim, a gente sabe como é que funciona. Então, acho que bom para todo mundo realmente seria uma negociação pelo preço certo para todo mundo ficar feliz aí nessa situação. Vou falar em ranças aqui, só para encerrar também, tá chegando no horário aí. Ronaldo, o que você achou? O que você pensa sobre Ronaldo, essa falha? Se você acha que vai impactar, vai mexer com ele? Eu acho que eu acho que Ronaldo, ele não tem um mental tão forte assim. Eu acho que ele sentiu muito o gol, né? Na hora, e não sei se ele vai conseguir para os próximos jogos aí se recuperar. E por Bavi, você levaria ele para ser titular ou preservaria ele para desse jogo que é clássico, clima hostil, Barradão, ele já jogou lá. O que você acha sobre o Ronaldo? Eu acho que é um bom goleiro. Acho que a falha terminou reacendendo um fantasma que não precisava ser reacendido, né? Infelizmente. Mas eu discordo um pouco de você, velho. Eu acho que o Ronaldo tem um mental muito forte. Ronaldo, quando ele chega no Bahia, a pressão foi gigantesca em cima dele. Ele começou mal e a pressão foi muito grande. E mesmo assim, ele foi bancado pelo treinador e ele termina o ano talvez sendo ali um dos principais goleiros do país. Né? Eu vejo dessa maneira. Então, assim, eu acho que um cara que recebeu a pressão que recebeu e mesmo assim termina o ano da maneira que ele terminou, né? A gente tava acompanhando a live aí, o Júnior falou daquele jogo contra o Corinthians, né? Ali foi a virada de chave dele. Véio. O Bahia, aquele jogo foi a virada de chave de Ronaldo. Ele faz o Bahia ganhar aquele jogo tranquilamente, assim, a gente fez um jogo ruim, mas vencemos, né? E aí o Ronaldo foi preponderante para aquele triunfo, e a partir daquilo ali, o Ronaldo virou outro goleiro, né? Bem com os pés, para mim, protagonizou a defesa mais difícil, mais plástica do Campeonato Brasileiro, que foi aquela cabeçada contra o Bragantino. Para mim também, foi absurdo, eu falei foi até absurdo. aqui em live, eu falei aqui em live também. Então, assim, eu acho que ele tem um mental forte. Agora, vamos ver como é que vai ser para os próximos jogos, né? Eu manteria ele tranquilamente. Eu acho que tirar ele nesse momento é justamente quebrar essa sequência, né? No mesmo jogo, por exemplo, logo depois ele fez uma grande defesa. O jogador do Barcelona saiu cara a cara com ele fez uma grande defesa. Então, eu acho que tirar ele agora é quebrar a sequência. Lembrando, só o segundo jogo, era só o segundo jogo de Ronaldo na temporada, né? João Paulo já tinha feito 2 jogos e o jogo contra o Barcelona foi o segundo jogo de Ronaldo na temporada. Ele agarrou contra o Galícia, estreou e jogou contra o Barcelona. Então, é natural, velho. Assim, algumas pessoas terminam esquecendo, e aí eu falo no contexto geral da torcida, que é início de temporada. O Bahia que jogou contra o Barcelona, aqueles jogadores todos de linha, né? Ronaldo já tinha atuado contra o Galícia, mas todos de linha estavam fazendo o primeiro jogo deles no ano. Os caras estavam 30 dias de férias, estavam ali comendo churrasco, estavam tomando a cervejinha deles, o que é normal. Estavam de férias, eles merecem fazer isso. Aí nessa volta, né, os caras têm que se readaptar, tem que pegar a forma física, e é natural que no primeiro jogo você tenha dificuldade. Se você pegar os grandes clubes do Brasil, todos eles têm dificuldade nessa temporada. Por quê? Porque é algo incomum, porque todos eles estão voltando de férias. Os times que jogam o Campeonato Baiano estavam treinando já desde novembro, né? Dezembro, desde o do ano passado, final do ano passado, os caras estavam treinando. A gente começou a treinar no dia 5 de janeiro. Velho. Esses jogadores que jogaram contra o Barcelona estavam treinando desde o dia 5 de janeiro.
Então, os caras têm 15 dias de treino, né? E foram pro jogo. Então, é importante que a torcida pondere também essas circunstâncias, né? Claro que a falha de Ronaldo não aconteceu por conta disso. Aconteceu por desatenção, por desconcentração, né? Tava frio, enfim. Acho que ele... como não falo de goleiro, eu até fico com muita vontade, né? Porque, modéstia à parte, nos babas da vida, eu sou um bom goleiro. Meus troféus aqui falam por si só, né? Eu sou um bom goleiro. Mas eu acho que eu já tomei gol assim, né? Jogando campeonato, já tomei gol assim. Por quê? Porque é aquele tipo de lance que você tá desconexo, seu time tá ganhando, e aí ele já tava pensando o que é que ele ia fazer depois de defender a bola. Ficou nítido, assim, o movimento dele era o movimento de defender a bola já pra frente, pra já repor, buscar o contra-ataque, ele tava pensando já no que ia fazer depois. E esse é o problema. Como ele tava pensando no que ele ia fazer depois, ele não encaixou da maneira correta a bola, não fez o movimento correto, tecnicamente falando, e aí terminou tomando o frango, né? Terminou cometendo a falha. Mas é isso, eu acho que o Rogério foi bem na coletiva, falou sobre isso, disse que é normal. E eu, o Leiro, manteria ele tranquilamente pro Bavi. É o goleiro. Dos goleiros que a gente tem aqui hoje, é o nosso melhor goleiro. Volto a dizer, precisa de um goleiro sim para contratar, tem que ir ao mercado. Mas dos que tem aqui hoje, eu confio hoje mais em Ronaldo do que em João Paulo. Eu, particularmente. Trocar o goleiro seria aquela mesma dinâmica do ano passado, que era um jogo Ronaldo, um jogo Marco Felipe. Ficou nessa rotação e acho que ali também prejudicou muito, né? Porque o goleiro precisa de sequência, né? E o Ronaldo ali... Vai, Júnior. Não, eu vejo assim, eu acho que eu tô com o Leiro, eu colocaria Ronaldo no Bavi. E agora, como vai ter jogo do Campeonato Brasileiro e Campeonato Baiano, no Campeonato Baiano tinha que jogar o João Paulo, velho. Pra gente botar o cara pra jogar, pra você ver, velho. Não adianta o cara jogar 2 partidas. O contrato dele se encerra agora em junho, se eu não estiver enganado. Então você precisa ver o cara jogando, velho. Entendeu, Jair? Campeonato Brasileiro vai Ronaldo. No Campeonato Baiano vai o cara. Tem que botar o cara para ver, velho. Infelizmente, ele tem que botar ele para jogo. Porque, como o Leiro falou, ele não é o goleiro. Na minha opinião, ele não é o goleiro. O Ronaldo não é o goleiro dos meus sonhos pro Bahia. Mas eu concordo com ele. Dos que a gente tem aí, é o melhor que a gente tem. Então, ele tem que jogar. Entendeu? Infelizmente. Vai ser uma pressão lá no Barradão, mas ele acho que já está acostumado. Ele jogou o ano passado, né? Porque ele saiu do vice, aquela história toda, aquela confusão toda, né? Mas o que eu falo de Ronaldo foi o que eu falei ontem já aqui na live. Ronaldo é às vezes aquele cara que pega uma bola impossível como aquela do Bragantino, que você, rapaz, que bola foi aqui, que defesa foi aquela, e ele termina tomando um gol que defensável, né? Não tô falando dessa falha de ontem, não. Um gol assim que daria para pegar, se fosse um outro goleiro, entendeu? Então, às vezes acontece isso com ele. Agora a gente não pode, como o Leiro falou, eu concordo com ele. A reta final dele do ano passado, meu irmão, ele salvou a gente em muitos jogos ali, velho. Entendeu? Isso tem que ser levado em consideração, sim. Né? Sim. Eu não sei o que foi que ele tomou naquele intervalo do jogo do Corinthians, mesmo. Até hoje eu queria saber. Ele desceu atuando mal, péssimo. Quando ele voltou para o segundo tempo, o cara foi outro goleiro e dali em diante, meu irmão, não deu para ninguém mais, velho. Então, essa é a situação do Bahia. Né? O Ronaldo, para mim, era um cara que deveria ser devolvido, né? Eu falei, não tem condição o Ronaldo estar no gol do Bahia, mas ele tinha um débito, para mim, era um débito considerável e ele conseguiu se superar, ele conseguiu pagar esse débito no final. Eu falei, o Ronaldo conquistou um lugar no time, conquistou a confiança do torcedor, conquistou a confiança do técnico, do time, merecia começar, né, como titular nesse início de temporada, mas essa falha, ela me deu alguns gatilhos que eu não gostaria. O Jair começou a live ontem espumando. Deu gatilho, porque, velho, para mim, a Libertadores a Libertadores são jogos ali fundamentais para a temporada, né? São jogos que a gente não precisa, tem que ter erro zero, a gente precisa ter um nível de concentração muito alto. A gente sabe como é a Libertadores, como é difícil, como um erro pode ser fatal, e me deu um receio. Essa falha de Ronaldo me deu um receio, mas vamos ver, como o Leiro falou, como dar sequência ao Ronaldo, para ver se, assim como ele conseguiu se recuperar no final do ano, ele pode recuperar aí a confiança nesses jogos aí. Até porque não sei se o Bahia vai conseguir trazer um jogador, um goleiro
para vir para cá, se adaptar a tempo de jogar nos jogos da Libertadores. Tá muito perto aí, falta praticamente um mês, né? Basicamente, menos de um mês aí. Menos de um mês, é. Então, hoje eu até recebi notificação da Latam, né? Porque eu vou pro Chile, né? Já comprei as passagens e aí recebi notificação disso. Falta menos de um mês para sua viagem, tá? Eu falei, pô, aí captei essa. Que faltam 25, eles mandaram, faltam 25 dias, apareceu para mim aqui, não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Mas tá aqui, ó, faltam 25 dias, ó, viagem. Aí eles mandaram a notificação para mim, que eu vou na segunda-feira, dia 16, o jogo é dia 18. E aí eles mandaram mensagem para mim, faltam 25 dias. Faltam 25 dias só. Tá tudo em cima, velho, tá tudo em cima. A estreia do Brasileiro é quarta-feira que vem, a Libertadores tá aí, velho. Os caras fisicamente não estão no auge deles, né? Isso tem que ser dito também. Então a gente tem que torcer muito, é o que não resta para nós, né? Vou agradecer a Leiro pra caramba, a gente já tá encerrando. Não vou ler o que a galera colocou agora, que a gente já passou, estourou nosso tempo, mas a gente teve a presença ilustre aqui de Leiro, abrilhantando a nossa live, como sempre, né? Queria agradecer muito a ele, a Jair aí, que esteve com a gente, a galera do chat. Quem não deixou o like, deixa o like aí para fortalecer. A gente é com muito esforço, velho, que a gente faz isso aqui. É muito esforço mesmo. Se vocês soubessem o esforço nosso, vocês chamariam todo mundo para se inscrever no canal. Leirão, obrigado. Vou deixar Jair Leiro dar as considerações finais aí. A gente vai encerrar. Obrigado. Amanhã tem programa de novo. Fica aí. Obrigado. Jair Leiro, pode jogador aí. Não, a gente faz a live aqui com muito esforço. Às vezes, sempre a gente marca a live 10h30, mas nunca começa 10h30, porque a gente está sempre na correria para chegar, para arrumar tudo, para organizar. Mas valeu todo mundo aí que participou, que deixou os comentários, todo mundo que deixou o like. Muito obrigado aí. Valeu, Leirão aí. Hoje eu furei a fila aí, fiz algumas perguntas pro Leiro aí, queria saber a opinião dele. Já perguntei diretamente hoje, mas valeu, Leiro. Tamo junto aí. Obrigado aí pela moral. Valeu, Jair. Leirão, obrigado, meu querido. Tamo junto. Satisfação imensa estar aqui sempre com vocês. Já participei outras vezes. Como eu disse, né? Às vezes é um horário meio complicado para mim, porque as lives são mais tarde. E eu termino fazendo as lives e outros conteúdos durante o dia. Mas, eventualmente, quando eu puder, eu vou estar aqui comparecendo, trocando ideia com a galera também. Adoro o canal de vocês, né? É um canal que eu gosto muito porque eu sou um torcedor do Bahia, né? Eu já falei sobre isso aqui. Mas eu tenho 30 anos, velho. Eu sou de 95, né? Eu fiz 30 anos agora em dezembro. E eu gosto de trocar também essa ideia com a galera que já vive o Bahia há mais tempo, que tem uma experiência muito maior do que eu e que viram um Bahia que eu não vi, né? Porque a minha linha assim, o meu parâmetro do Bahia é um parâmetro muito mais baixo, por exemplo, do que das pessoas que já viram o Bahia campeão brasileiro e tal. Então, acho que esse debate termina engrandecendo. Tem um pouco desse debate lá no canal, né? Porque o Luiz Teles também é um cara mais experiente, é um cara que já tem uma vivência de Bahia muito maior, então também foi pensando nisso que a gente fez a contratação dele lá pro canal, para que a gente tivesse essa troca de ideias, né? Visões diferentes, enfim, são parâmetros diferentes. Eu acho que a gente só cresce dessa maneira, né? Com muito respeito, claro. Discordância, eu discordei agora há pouco aqui do Jair, né? Falei, não, acho que o Ronaldo tem um mental muito bom. Então a gente discordou, mas a gente discorda com argumento, é o que o Júnior sempre fala, né? Acho que a discordância ela é válida, ela tá aqui para acontecer isso mesmo. O debate ele se coloca dessa maneira, mas sempre com muito respeito, com muita qualidade acima de tudo e satisfação imensa estar aqui com vocês, velho. Obrigado mesmo. E quando puder, né, você tem meu contato, quando puder, assim, quando eu estiver por aqui, quando eu responder algum comentário, alguma coisa, ou então até quando vocês acharem pertinente mesmo, pode mandar o link, que se eu puder, eu falo, ó, vou entrar rapidinho, quando eu não puder, eu falo, hoje não dá, mas, enfim, a gente vai se falando aí, tá tudo certo. Amanhã, convido todo mundo aí às 9, amanhã não, hoje, né? Convido todo mundo aí às 9 para poder acompanhar o café, as últimas notícias do nosso esquadrão, né? E claro, já focando total no Bavi, porque o Bahia folgou nesta quarta e hoje, nesta quinta-feira, se representa já para treinar e se preparar para o Clássico Bavi. Então, vai ser bacana o café. Leiro, só para terminar, porque Jackson Wendel, ele muda toda hora de perfil, mas eu sei quem é ele. Ele está perguntando se o Alejo Vélez vem ou não vem. Ele não deve saber disso. Boa pergunta. Assim, eu não tive nenhuma atualização, até mandei mensagem para Yuri Santana ontem, eu acho. É porque, como a gente já virou para quinta-feira, no caso anteontem, né? Falei com ele terça-feira da última vez sobre isso e a gente não teve nenhum tipo de atualização. Nem Yuri conseguiu, eu também não consegui. Eu já estive mais otimista, tá? Sendo sincero, mas aí não é informação, é só feeling mesmo. Eu já estive mais otimista. Já até falando no canal também que eu não esperaria até junho, não. Acho que o Bahia precisa para agora.
eu iria ao mercado para tentar um plano B, para tentar um outro jogador, né, num perfil parecido e tal. Eu não acho que... Eu gosto de William José, acho que Juan Pablo, Del, jogadores que aí estão, podem contribuir, mas eu não vejo o Juan Pablo e Del sendo jogadores que podem, por exemplo, decidir, como o Jair falou, um jogo de Libertadores, né? Assim, não vejo. Assim, na verdade, até podem, mas eu não vejo eles... eu não acho justo com eles colocar essa pressão, sabe? Eles não precisam ter essa pressão. São dois jogadores de 17 anos. Eles podem resolver, eventualmente entrar no segundo tempo ali, fazer um gol, enfim, podem, com os jogadores de qualidade. Mas eu acho que não é justo com eles, com a formação desses atletas, que a gente coloque essa pressão toda nas costas deles, né, nos jogos decisivos de Libertadores. Então eu iria ao mercado, se não puder trazer o Alejo, traz outro, né, contrata, reforça, porque a gente precisa. Como a gente acabou de falar aqui, a temporada começou, os jogos estão encavalados, é ano de Copa do Mundo, vai ter outra pausa no meio do ano, enfim. Eu particularmente acho que a gente deveria fazer esse investimento no centroavante principalmente, e no goleiro. O goleiro eu até entendo um perfil diferente, né? Como eu falei aqui já, e aqui acho que eu falei também mais cedo em outras lives, o perfil para mim é um perfil de goleiro mais jovem, né? Pedro Morisco, o André, que terminou assinando com o Flamengo, acho que o Bahia vai buscar esse perfil assim de meia idade, um cara mais jovem para meia idade ali, mas que tem um potencial de evolução. Mas centroavante não, centroavante acho que é um cara que tem que chegar com um pouco mais de... Ainda que seja um jogador jovem, Alejo é jovem também, mas Alejo é um jogador que já que rodou a Europa, passou por La Liga, Premier League, então já tem uma bagagem diferente. Então acho que tem que ser um jogador nesse porte. Pode até ser jovem, mas que tem uma bagagem para poder chegar e talvez com essa capacidade de resolver nosso problema, né? Enfim, é isso. E aí amanhã, se chegar alguma novidade de manhã lá durante o café, enfim, acho difícil, né? De hoje para amanhã, de agora para 9 horas, mudar alguma coisa. Mas se acontecer alguma informação, alguma novidade, a gente vai debater. Vi o Nato jogar, Marcelo. Vi o Nato jogar. Pô. Parece que essa negociação tá atrelada com o jogador lá do New York, né? O Júlio Fernandes, né? Não tá atrelada, não, velho. São jogadores com características muito diferentes, né? As pessoas terminaram forçando essa perspectiva aí. Julian Fernandes é um jogador que é um beirada, né? Não tem nada a ver com o Alejo e não é uma substituição ao Alejo. O que pode acontecer é somente uma gentileza, assim, se de fato ele fechar com o Rosário, o grupo se facilitar e ir pro Rosário, a gente pode usar isso como um argumento. A gente facilitou do cara para o Rosário, tenta facilitar o Alejo aí. Mas assim, não é uma substituição, não é uma coisa que está atrelada à outra, de maneira nenhuma. São negociações completamente distintas. Inclusive, o Julian Fernandes, ele também negocia com o São Paulo a pedido de Crespo. Então pode ser que ele nem vá para o Rosário, pode ser que ele vá para o São Paulo e essa situação nem não tenha nenhum tipo de de acordo ou de gentileza, né? Nesse aspecto. Valeu, Leirão. Obrigado, Jair. Muito obrigado, Leiro. Pô, demais, velho. Quando você puder e quiser, velho, as portas estão abertas e escancaradas para você vir. Tamo junto. Galera do chat, muito obrigado. Não deu para ler toda com o Leiro aqui, a gente tem que aproveitar Leiro na área, né, velho? Você sabe que não é todo dia que ele pode vir. Foi mal, galera do chat, desculpa. É uma pessoa muito ocupada, né? E amanhã acompanhe lá o Café com Leiro. Às vezes não dá para acompanhar ao vivo o Leiro, eu vejo depois. Por causa dos meus horários aqui são diferentes, mas eu estou sempre dando uma olhada, eu gosto muito, já falei aqui, né, rasgação de seda, gosto muito do seu trabalho. Obrigado. Né, e com o Luiz Teles agora a coisa deu uma agregada maior, né, ficou mais legal, porque às vezes você tem um ponto de vista, ele tem outro, Leiro é mais atiçado, Luiz é mais segura onda, né, então aquilo fica bem legal mesmo. Jair, brigadão, velho, tamo junto. Amanhã fique ligado, tem programação com o Fábio pela tarde, se eu não me engano, Fala Nação, e tem um Super Bahia Night de noite. Fique ligado, valeu, galera, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.